Você sabia que a região interna do nosso ouvido, também chamada de labirinto, contém duas estruturas? Uma delas é responsável pela audição, enquanto a outra tem como função sentir a posição e os movimentos da cabeça. Quando ocorre uma inflamação no labirinto, ele passa a enviar sinais confusos para o cérebro, resultando em sintomas como tonturas, náuseas ou a impressão de que estamos em movimento. Esses são um dos sintomas da labirintite. E para saber mais sobre esse assunto, eu e você, vamos receber agora ele que é o nosso médico otorrinolaringologista, o doutor Daniel Calduro, Salgado, que a gente convida aqui com muito carinho para entrar na nossa salinha da saúde. Doutor Daniel, boa noite, bem-vindo. Sinta-se abraçado, doutor. Obrigado, eu também. Doutor, labirinto não tem nada a ver com essa questão do caminhos tortuosos, que a gente tem que fazer aquelas brincadeiras de encontrar a saída, não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. É um problema de audição. Na verdade, a gente tem dois órgãos dentro do ouvido. A cóclea, que é o órgão da audição, ele é conectado com o labirinto, que são 3 canais que tem um líquido dentro, e esses líquidos, conforme a gente vai mudando de posição, ele manda informação para a cabeça. Qual posição que a gente está, se a gente está deitado, de pé, sentado, e isso vai dar a sensação de movimento e equilíbrio no nosso corpo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutor? Vamos, por favor, claro. sente-se. Gente, o doutor Daniel já está aqui conosco com a graça de Deus, aceitou o nosso convite e está aqui para nos ajudar a entender, então, essas situações, o que é um labirinto, o que é uma labirintite, o que provoca, quais os sintomas, tem tratamento para tudo isso? É isso que nós vamos hoje desvendar aqui à luz da fé e, claro, com muitas informações, contando, claro, com o seu carinho e sua participação. Doutor Daniel, então, como é que é constituída? A gente tem até aqui um desenho do nosso ouvido. Eu gostaria que o senhor começasse dando essa aula de anatomia para quem está em casa, doutor. Por favor, claro. Fique à vontade. Então, aqui a gente tem a orelha externa, que é o que a gente vê, o canal auditivo. No final do canal auditivo... Olha lá, doutor, está na tela, o senhor pode acompanhar. Isso, perfeito. Aí, ó, perfeito. A gente tem aqui a membrana do tímpano, Aqui a gente vê os 3 menores ossos do nosso corpo humano, Que é o martelo, a bigorna e o estribo. Essa caracolzinha aqui, ele chama cóclea, que é o órgão da audição. E aqui do lado é o famoso labirinto. São 3 canais, É o canal superior, lateral e posterior. E eles têm 2 órgãos aqui dentro, que chama sacro e utrículo, que são órgãos responsáveis pela nosso equilíbrio. E esse amarelinho aqui, esse é o nervo, que chama nervo vestíbulo coclear. Um ramo vai para a cóclea, da audição, e outro ramo vai para o labirinto, que a gente chama de órgão vestibular, que vai dar o nosso equilíbrio. Quer dizer que quando nós estamos em pé, andando, enfim, para a gente não ficar caindo o tempo todo, a gente precisa desse equilíbrio. Quem vai, um dos órgãos responsáveis por esse equilíbrio do movimento é o famoso labirinto? É o famoso labirinto. Como é que ele funciona? Esses 3 canais, ele tem um líquido dentro. Conforme a gente muda de posição, por exemplo, você abaixa a cabeça, deita, o líquido movimenta, ele tem os cristais dentro do labirinto. Esses cristais, eles batem na parede do órgão, do labirinto, e vai emitir informações para o nosso corpo. Tem uma brincadeira que muita criança faz, que é ficar girando, às vezes naquele gira-gira no parquinho. Quando a gente para, o que a gente fica? Com tontura. Por que acontece? A partir do momento que você para e o líquido continua girando, a gente sai do parquinho, para de girar e começa a ter a tontura. Ô, doutor Daniel, algumas pessoas reclamam que, por exemplo, estão deitadas e no ato de levantam abruptamente, com pressa, e no levantar se sente uma tontura, tem que segurar alguma coisa. Isso é o labirinto ou não? Não. Isso a gente chama de hipotensão postural. O que é hipotensão postural? Principalmente quando você está deitado, a nossa pressão do corpo ela trabalha numa pressão menor. Porque você está descansando, você está relaxado. Quando você levanta, nós temos uma pressão maior para funcionar. O sangue não chegou na cabeça ainda? Então dá essa mudança brusca de pressão, a gente começa a sentir um desequilíbrio, às vezes a vista fica turva e pode dar uma sensação de tontura. Mas isso é doença? É o sinal de alguma doença que está se instalando? Tem doenças. Eu sei que não é o tema, mas assim, é uma doença isso? Não, está dentro do tema, sim, porque é muito confundido com labirintite, O que acontece? Muitos pacientes que tomam antihipertensivo, pacientes com pressão alta, eles diminuem a pressão e é muito comum esse sintoma. É muito comum também em jovens ter hipotensão postural. Então tem testes para ver se é isso que está acontecendo e é muito confundido com o famoso tema labirintite,
Agora, labirintite, doutor, é uma doença de gente grande ou criança pode ter, adolescente podem ter? Não, é doença de gente grande. De grande. Tem uma campanha da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia que é Pare de Falar Labirintite. Eu gosto de falar isso logo no começo para a gente entender. Para de falar? Labirintite. Porque a labirintite, o que é? Tudo que termina em ite, medicina, é uma inflamação. Então seria uma inflamação do labirinto, uma infecção do labirinto. A labirintite, a doença labirintite é muito rara, né? Eu nunca vi na minha vida de otorrino ter mais de 20 anos. Ok. O que acontece? Quando a gente tem uma infecção do labirinto, leva a labirintite. Só que esse termo tornou popular. Então todo mundo chega no médico e fala, eu tenho labirintite. Então não seria labirintite? Não seria labirintite. O ideal é doença do labirinto ou labirintopatia, que é o termo que a gente usa. Por que tem essa campanha da Associação Brasileira de Otorrino? Porque muitas vezes os médicos que atuam em pronto-socorro ou os médicos que não são especialistas, eles já veem o termo labirintite e já passam uma medicação, às vezes não é correta. Então isso dá muita confusão no diagnóstico. Ô, doutor Daniel, por que chega nessa labirintopatia, né, ou a popular labirintite? O que chega? Ou seja, é uma friagem que eu tive, é um excesso de medicamentos, uma pancada que eu recebi na cabeça? O que chega a esse processo inflamatório? Isso, padre, é uma excelente pergunta. O que acontece? A gente tem diversos problemas que afetam o labirinto. Então, o papel do médico é identificar o que está causando alteração no labirinto e a partir disso a gente vai tratar direto no ponto para o paciente não ter mais. Medicações podem causar alteração do labirinto, uma pancada pode causar... Medicação de alguém que está se tratando do quê, doutor? Por exemplo, antidepressivos podem causar alteração, benzodiazepínicos, medicações que os pacientes tomam para dormir pode afetar. Essas pessoas que têm medicação de uso contínuo, por exemplo, tem diabetes, tem uma doença autoimune, tem que tomar medicamento contínuo, pode provocar também? Pode afetar também. Doenças metabólicas, né? O próprio diabetes, a hipertensão arterial, uma anemia grande pode causar tontura. Então, afeta o labirinto de várias maneiras, né? E o mais engraçado é que a doença mais comum do labirinto ela não é tratada com medicação. Ela é tratada com manobras de reposição. Olha só. A gente chama de VPPB, é a sigla, né? Cerca de 85% das doenças do labirinto são VPPB. O que significa isso? É vertigem posicional paroxística benigna. É um nome gigantesco, né? Assusta a gente. Vertigem posicional paroxística benigna. Paroxística benigna. O que acontece? Esses cristais que eu falei no começo da entrevista, às vezes eles entopem num pontinho do labirinto e conforme o paciente faz um determinado movimento, o líquido não passa naquele ponto. Aí confunde. E daí começa a dar tontura. Confunde o cérebro acha que está fazendo aquele movimento, não está. Isso mesmo. Olha só. Então, costuma dar vertigem, né? A vertigem o que é? É uma ilusão de movimento. Então, o paciente faz o movimento e o labirinto não acompanha. Então, a gente começa, parece que o corpo está movimentando. Eu citei, doutora, uma das perguntas que eu fiz é justamente se é medicamento, é uma pancada na cabeça. O senhor ia começar a falar da pancada aí. Isso. Também prejudica, doutora, essas lutas que a gente tem, essas quedas? Sim, a VPPB é muito comum após um trauma grande. Uma queda, acidente de carro. Essa semana eu atendi uma paciente que sofreu um acidente de carro. Ela bateu a cabeça aqui, a região temporal, no banco. O carro não acionou o airbag, não sei qual motivo. E ela começou a ter tontura. E foi o deslocamento desses cristais que causaram essa tontura. Uma pessoa que tem um episódio de labirintopatia, Isso. ou labirintite é mais fácil, ela uma vez teve esse episódio, é um episódio único, ela pode ser recorrente? Pode ser recorrente. Dependendo da doença, ela pode evoluir em crises. Então, às vezes o paciente evolui em crises e se não tratar, vai ter crises recorrentes. Pode se tornar uma doença crônica, doutor? Sim, tem casos crônicos que a gente requer um uso de medicação contínua, de um acompanhamento mais periódico. A pessoa sabe que está começando um processo de labirintite, doutor? Ou seja, de repente assim, como que ela sabe? Como é que começa a desencadear? Opa, sinal de alerta, está chegando a labirintite. Se prepara, senta, deita, te prepara que lá vem. Sim, tem algumas doenças do labirinto que elas começam com alguns sinais que vão dizer que a crise vem. Principalmente, às vezes, a gente chama de escotoma, são aqueles pontinhos brilhantes que a gente vê na visão. Às vezes a visão vai escurecendo. Tudo isso são alterações que já, na parte ocular, já indicam que a crise está muito perto de acontecer.
ela pode surgir do nada, a pessoa, imagina, a pessoa está caminhando na praça, foi lá fazer compra, a pessoa está dirigindo e ali pode subitamente acontecer um episódio desse, doutor? Pode acontecer. Uau. Às vezes vem de maneira súbita, né? E é uma doença muito angustiante, porque às vezes o paciente está fazendo uma atividade diária, né? Lavando uma roupa, ou dirigindo, ou num trabalho braçal, e vem a crise e realmente a pessoa perde o controle dos movimentos. Então, às vezes, dependendo da situação, torna muito perigosa. Ela chega a desmaiar, ela pode perder os sentidos pela crise labirintite ou porque perde o sentido porque caiu, bateu, se machucou, etc? Às vezes por bater e machucar sim, né? Nos casos de hipotensão postural, que leva a uma tontura, o paciente pode ter uma queda dos sentidos, mas a labirintopatia não causa alteração dos sentidos, vai alterações do movimento no corpo. Doutora, a gente sabe que muitas pessoas têm um péssimo hábito, a gente já explicou aqui, acho que com o doutor Daniel, que muitas pessoas usam aquelas hastes flexíveis para limpar o ouvido, né? Para limpar, tirar aquela cerinha, enfim. Esse uso contínuo pode levar também a alguma infecção lá para dentro, doutor? Pode. Ultrapassar o tímpano e seguir adiante? Pode sim. Quando a gente usa, vou pegar o modelinho aqui Por de favor, novo. doutor. Quando a gente usa aqui um cotonete, né, ou tá na tela, algum grampo, né, o pessoal usa muito grampo para limpar o ouvido. Grampo? Grampo de crochê, agulha de crochê. Não, aí já tá... Então vai entrando, se entrar aqui é o tímpano. Então se eu cutucar aqui, pode perfurar o tímpano. Perfurou o tímpano é a barreira entre a parte externa e a parte interna. Okay. Então aqui por dentro, a gente já tem todos os nossos órgãos da audição e do equilíbrio. A partir do momento que eu rompo o tímpano, as bactérias aqui de fora entram lá para dentro. Então isso pode causar uma infecção, né? Pode algumas vezes dar uma otite crônica, que a gente fala que é uma infecção crônica, e o paciente pode evoluir em alguns casos até para doenças muito graves do labirinto por conta de uma simples ato de mexer no ouvido. O senhor falou que o labirinto, doutor, assim, é uma estrutura oca, né? É óssea e oca, e aqui ali dentro contém um líquido. Isso. Que vai fazer o prumo do pedreiro, né? O Isso. prumo do pedreiro. Ou seja, esse líquido pode vazar, um acidente, ele pode quebrar o ossinho e vazar, doutor? E aí? Pode quebrar sim. Eu brinco que é o nível, né? Tem aquele nível do engenheiro. Exato, Então ele funciona como nível mesmo. Aí, o que acontece? Um trauma, por exemplo, um acidente de carro, se for muito intenso, pode ter uma fratura desse osso, que é o osso mais duro do corpo humano, é o osso temporal. É o osso mais duro do corpo humano. Tem até o pessoal que às vezes suicida tenta dar um tiro no temporal. E muitas vezes a bala não chega dentro da cabeça porque é o osso mais resistente do nosso corpo. Tem que ser um trauma muito grande. Às vezes esse trauma ele pega essa região do labirinto e o paciente fica com tontura muito intensa após o acidente de carro. É muito comum. Olha que interessante, gente. Quantas informações valiosíssimas estamos recebendo aqui com o Dr. Daniel Calduro Salgado, nosso médico otorrinolaringologista. E o tema de hoje é labirintopatia ou a popular labirintite. Doutor Daniel, algumas situações o senhor já falou, o uso dessas hastes flexíveis que pode perfurar o tímpano, bactérias, enfim, e outras situações. O que mais pode prejudicar, incomodar essa região aí do labirinto, doutor? Olha, é muito comum a gente ver na nosso consultório o abuso de cafeína. Café? Uau. O café, dependendo da quantidade ingerida, ela pode afetar também o labirinto e despertar sintomas de alteração do equilíbrio. O abuso de café, o que é recomendado? O máximo são 2 xicrinhas por dia, da xicrinha pequenininha, não da grandona. Então, passou dessa quantidade, é uma quantidade que pode afetar o labirinto. Então, é muito comum a gente receber pacientes também, às vezes o paciente trabalha, vai lá, toma um cafezinho, vai ver, toma mais de 1 litro de café por dia. E começa a ter sintoma de tontura, de alteração do labirinto por abuso da cafeína. Gente, então você que gosta daquele cafezinho, tome cuidado, viu, gente? Tome cuidado, porque é bom, é prazeroso, desperta, deixa a gente aceso, mas olha as consequências também a longo prazo, porque eu penso que é cumulativo, né, doutor? Sim. E interessante que hoje em dia tem muitos suplementos que têm cafeína, pré-treinos, então as pessoas usam. E às vezes as pessoas chegam pra gente com queixas, tô treinando, tô tendo tontura durante o treino, e a gente vai ver, é um suplemento que está tomando, com quantidades excessivas de cafeína que vão levar à alteração do labirinto. Uma crise de labirintite, né, labirintopatia, provoca uma dor de cabeça, uma enxaqueca aí, doutor, também? Tem um tipo que chama enxaqueca vestibular, né, que vem com dor de cabeça e alterações do equilíbrio, que afeta também o labirinto, então o paciente
tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça, junto com os enjoos, com vômitos e também com sensação de vertigem. Os idosos, né, doutor, a melhor idade, assim, sofrem mais com isso, doutor? Assim, justamente por causa mais fraqueza, dificuldades, assim, do osso mais fraco, enfim, sofrem mais com isso? Sofrem. Como o nosso envelhecimento, né, nosso corpo vai envelhecendo, e o labirinto também envelhece no idoso. Então, o idoso tem uma diminuição das respostas do labirinto e também da resposta de propriocepção, que seria o movimento do corpo em relação ao ambiente. Então, é muito comum o idoso ter queda. E outro fator importante nessa idade é o uso de excessivas medicações. Às vezes toma antihipertensivo, medicação para tireoide, alguma medicação para dormir. Então o excesso de medicações também pode afetar o labirinto. Então são uma série de fatores, por isso que é uma doença bem desafiadora, porque a gente precisa saber o que está causando e atuar direto naquele ponto para o paciente não ter mais o problema. O senhor citou a questão do café, a cafeína, enfim, outras bebidas talvez assim que elevam o teor alcoólico também pode, doutor? Bebidas alcoólicas assim? Sim. Acho que todo mundo que já abusou um pouquinho da bebida alcoólica já sentiu, né, a sensação de estar flutuando ou de estar girando. Então as bebidas alcoólicas afetam o equilíbrio. Uma pessoa com labirintite, né, ou labirintopatia, pode fazer exercício, doutor? Pode e deve, né? Deve. Que tipo? A caminhada para um idoso é fundamental. A partir do momento que ele começa a trabalhar articulações da perna, o movimento, a gente consegue ter um fortalecimento do labirinto. E a gente tem também exercícios como se fosse uma fisioterapia para o labirinto. Quem faz são as fonoaudiólogas, então elas passam exercícios com a parte ocular, com a movimentação do corpo e da cabeça, para quê? Para fortalecer o equilíbrio, para esse paciente poder ter um envelhecimento saudável. O uso excessivo de fones de ouvido também pode, a longo prazo, prejudicar? Pode prejudicar a audição sim. O fone de ouvido muito próximo do nosso tímpano, conforme tem essa vibração, ele pode afetar a parte interna. O labirinto tem algumas alterações de labirinto que podem piorar com som alto. Então, o som alto pode afetar o labirinto e o paciente tem uma crise de tontura. Mas são algumas situações bem específicas, é bem raro acontecer. Essas situações, doutor, assim, de mexer a cabeça rápido, para cima e para baixo, fazer, de repente, numa música que a pessoa gosta, ela está lá balançando o corpo inteiro, a cabeça também. Isso, né, para quem já tem uma predisposição a ter labirintite, pode prejudicar? Pode prejudicar sim. Seria mais ou menos o movimento que eu falei, né, de mexer esse líquido, conforme você vai mexendo, se o paciente já tem uma predisposição, ele vai piorar sim, com certeza. Tem também essa predisposição genética, ou seja, o meu avô tinha crise de labirintite, então eu como neto posso ter também, doutor? Excelente pergunta, Frei. É bem comum também alguns tipos de doenças são genéticas, né? Por exemplo, a gente tem a síndrome de Meniere, que tem às vezes histórico familiar, então o paciente tem algum histórico na família, pode ter, né? A síndrome de Meniere especificamente, o paciente ele vai ter zumbido, né? Aquele zumbido muitas vezes incapacitante, tontura e também junto ele vai ter a perda de audição. Então, tem os critérios para fazer o diagnóstico, né? Nem todo mundo que tem esses 3 sintomas tem Meniere, né? Mas é uma coisa que a gente consegue ver com uma certa frequência e tem tratamento. Motoqueiros, doutores, têm que usar e devem usar capacetes. Isso influencia também ou não? De ficar ali preso e de repente com o capacete usa um fone de ouvido. Isso, que orientação o senhor daria? A questão do capacete não. O capacete não vai atrapalhar a questão do labirinto não. De usar o capacete não atrapalha. Entendi. E a pessoa chega no seu consultório com o doutor Daniel reclamando do quê? Até mesmo para quem está em casa, identificar sintomas, doutor. Esse é o grande desafio de todos os médicos quando chega para a gente e fala assim, eu tenho labirintite. Então, a gente, que eu comentei no bloco anterior, às vezes a labirintite é uma inflamação do labirinto, é muito raro de acontecer. A gente vai ter que pesquisar o que está acontecendo. Então tem exames que a gente faz no consultório, exames também complementares, exames de sangue, que a gente vai saber a causa. Muito comum o paciente ter alteração, às vezes, de glicemia, alterações como anemia, tireoide, causando alterações do equilíbrio. A gente faz testes auditivos, faz testes de equilíbrio e a partir disso a gente consegue saber aonde vai tratar direto no ponto para o paciente ficar bem. O senhor falou de exames, ou seja, num hemograma, tem que ser um hemograma desses genéricos ou é bem específico para detectar alguma coisa do labirinto, doutor? Os exames vão complementar o diagnóstico. Então, por exemplo, o hemograma a gente consegue ver se pode ter uma anemia, geralmente a gente vai pedir a dosagem da glicemia,
colesterol e triglicerídeos, né? Tem alguns casos que a gente tem alterações na tireoide, causando também o sintoma do alteração do labirinto. Então, a partir disso, a gente faz um check-up do paciente, tem exames que são feitos na clínica, né? Que são exames auditivos, que a gente faz na cabine auditiva para ver, porque muitas vezes está associado a perda auditiva com os sintomas do labirinto. E tem um exame também que a gente põe os eletrodos na cabeça e vai fazer testes para provocar o labirinto. Então a gente causa uma sensação de tontura no paciente para ver o que está acontecendo lá dentro. Mas, doutora, assim, um testemunho pessoal, eu lembro de ter um episódio, né? Eu tive um episódio, eu não sabia o que era realmente, assim, começou a girar, eu tive um episódio, fui para um hospital, né? E aí, de repente, passou, claro, fui ali medicado, né? Graças a Deus. E aí, lá na frente, o otorrino me pediu um exame de labirintite. E eu passei por essa experiência dos eletrodos, assim. Meu, que sensação, doutor. É uma sensação terrível isso, né? É uma sensação bem ruim. Uma crise de labirintite é terrível. É terrível. É incapacitante, né? A gente perde a capacidade de fazer as coisas sozinho, né? Então, isso é muito ruim. E eu não sei se quando o senhor fez o teste era com água, porque antigamente ele era feito com água. Jogava uma água quente, uma água fria dentro do ouvido e isso provoca uma tontura intensa. Hoje a gente faz com ar, então é mais tranquilo. O ar é mais tranquilo. Então quem fez antigamente chega assustado. Doutor, não quero fazer aquele exame, porque realmente é um exame bem ruim. Antigamente era pior. Mas é um exame não confortável. Parece que você está num espeto rodando aí, doutor. Nossa. É um exame chato. Mas hoje em dia, usando a água, a gente consegue fazer um exame mais tranquilo e os pacientes não reclamam tanto como antigamente. Agora, é importante que se diga, ou seja, se a pessoa teve uma crise dessa, fez um tratamento adequado, enfim, pode ser só um episódio, ou seja, e o que faz com que a pessoa tenha episódios constantes de labirintite? Não está tratando de alguma coisa, doutor? É interessante isso, porque tem um tipo de tontura que chama neurite vestibular. É um resfriado, o vírus dele afeta o nervo do ouvido e causa uma tontura. Então é bem como o paciente está gripado e depois evolui com uma tontura. Okay. Geralmente são episódios curtos, a gente trata de 7 a 10 dias, melhora. E esses pacientes têm uma crise, nunca mais vão ter, é difícil ter de novo. E por outro lado tem os casos crônicos, né? Que são às vezes síndromes, que o paciente vai precisar fazer um tratamento mais prolongado, usar medicações às vezes contínuas, né? Para não ter mais a crise. E eu queria perguntar para o diretor querido, Felipe, se tiver pergunta pelo WhatsApp, por favor, assim, então a gente vai começar agora a responder as perguntas que vocês estão... Olha, você viu o sinalzinho? Então tem WhatsApp chegando aqui, então com muito carinho a gente vai responder. Doutora Paola Lima, de Fortaleza, no Ceará. Obrigado, Paola, Deus te abençoe, obrigado por estar conosco, viu, querida? Boa noite, doutora. A minha pergunta é a seguinte, existe alguma consequência grave para quem é diagnosticado com labirintite? Pergunta a nossa querida Paola, doutor. A consequência grave seria a incapacitação de fazer as atividades, né? Tem muitos pacientes que trabalham com máquinas, por exemplo, trabalham em indústria e não pode ter desequilíbrio em altura. Então, quando o paciente tem esse sintoma, ele precisa se cuidar. Porque então, muitas vezes... mais sentado, mais em locais não tão perigosos, né? Sim. Às vezes o paciente tem que mudar de local para conseguir trabalhar. Pessoas que têm um trabalho mais assim de concentração, digitação, foco ali naquele... É complicado, doutor? Sim. Às vezes o paciente trabalha muito tempo ali no computador, tem que ficar concentrado. A parte ocular também é muito importante, né? Ela faz parte do nosso equilíbrio. Quando a gente fecha o olho, né? Tanto nas crises, muitas pessoas fecham o olho para não sentir, e é pior. O recomendado é abrir o olho, fixar num ponto, porque ao fixar num ponto você para de ter essa sensação de desequilíbrio, né? Então, você focando, você melhora. Então, muitas vezes o paciente que tem um trabalho mais visual, ele acaba tendo um prejudicial. O senhor falou uma dica fundamental, que é um exercício que a gente pode ter em casa. Começou uma crise, deitado ou sentado, doutor? O ideal é sentado. Sentado, senta e foca num ponto e fica ali, né? Sem começar a mexer, fica ali. Isso. Por quanto tempo, doutor? Geralmente 15 a 30 segundos a tontura passa. Já passa, porque o cérebro vai estar interpretando que ele vai colocando as coisas em ordem aqui, doutor. Sim, é parar, ficar calmo, né? Respirar fundo, mantenha o ponto fixo, que o organismo vai passar. Geralmente vem sintomas de enjoo, de náusea, junto podem vir, né? Se tiver uma medicação para melhorar a sensação de enjoo, ele ajuda também na crise. Ou seja, a pessoa pode vomitar com isso, doutor? Pode. É bem comum o paciente ter vômitos muito importantes com a crise de tontura. Olha só.
Doutor, o João Macedo, lá de Cunha, aqui de Cunha, pertinho da gente aqui. Obrigado, João. Deus te abençoe. Doutor, quais os tipos de tratamentos existentes para labirintite? A pergunta que todo mundo quer ouvir, tem cura? Pergunta o nosso querido João, doutor. Essa é uma pergunta muito boa, João. Tem cura sim. Como eu falei, 85% das labirintopatias são vertigens posicionais, né? Que é a questão dos cristais. É muito comum o paciente chegar, doutor, será que eu tenho um problema no cristal? Esse não é medicação, tratamento. Tratamento para VPPB é um tratamento que a gente faz uma manobra de reposição. A gente faz manobras com o labirinto, com a cabeça do paciente, para liberar o ponto que está obstruído e o paciente tira com a mão. O paciente melhora no ato da manobra. Então, nos idosos também é bem comum a gente fazer essas manobras para fortalecer o labirinto e tem cura. Tem outras causas de labirintite, né, de labirintopatia, que a gente precisa usar medicação. Também a gente consegue controlar, tá? Tem poucas doenças que a gente não consegue controlar. Isso é muito raro quando o paciente tem uma tontura incapacitante. Nesses casos, né, tem possibilidades de fazer alterações no labirinto para a gente poder melhorar, né, como cirurgias, com aplicação de medicação, mas são casos raros, são casos extremamente raros e foge da grande maioria. E é interessante, Frei, que 30% da população em algum momento da vida vai ter tontura. É bem comum, são dados da Organização Mundial de Saúde. E outro dado interessante é que 5% das consultas médicas são por causa de tontura. Olha. Então é um sintoma muito comum, né? Não só alterações metabólicas, alterações do labirinto, alterações neurológicas também podem nem causar. Toda tontura é labirintite, né? Nem toda mesmo. tontura, deixar bem claro, né? Isso, então é muito comum o paciente ter essa queixa, procurar o médico, e daí é o papel do médico identificar a causa e acertar direto no ponto para o paciente não ter mais crise. Aqui. Doutor, as pessoas que viajam, por exemplo, fazem longas viagens, seja de ônibus, de carro, de avião, enfim, que tem labirintite, tem essas crises, tem que sempre levar o seu medicamento, tem que ficar atentas. Tem um tipo de doença do labirinto que chama cinetose. O que é cinetose? É uma tontura ao movimento. Então, por exemplo, quando você está indo para a praia, desce a serra, se você ficar olhando o celular, ficar olhando uma revista, você não está ficando na estrada, tem pacientes que não têm a sensibilidade aumentada. Okay. O paciente começa a sentir mal, vomitar, passeio de barco, às vezes vai num parque de diversão, o paciente tem mais sensibilidade aos movimentos, chama cinetose, é bem comum. Exato, pessoas que estão lá no ônibus e ficam lendo, de repente, uma situação de tontura, até de ânsia de vômito, né? Justamente sim. Porque estão perdendo o equilíbrio aí, né, doutor? É bem comum e tem tratamento. A gente orienta sempre usar uma medicação toda vez que for se expor a algum caso de movimentação, né? Uma viagem de ônibus ou talvez de barco. Então a gente orienta para o paciente controlar bem. Exato, e se tem esse sintoma, para evitar ler, consultar celular, enfim. Minha gente querida, quantas informações valiosíssimas aqui com o doutor Daniel. Doutor Daniel, né? Hoje o assunto é labirintite. Nós temos ainda mais perguntas, diretor? Sim, mais perguntas e até mesmo por respeito aí às pessoas que estão interagindo conosco. Vamos fazer perguntas. Não queremos que ninguém passe um final de semana com dúvidas, aproveitando que o médico está aqui, minha gente, respondendo com muito carinho, viu? A Joana Guzmão, doutor, boa noite. Eu queria saber se tem uma alimentação saudável que ajuda no tratamento da labirintite. Uma alimentação ajuda nisso, doutor? Com certeza, né? Como a gente comentou, o excesso de cafeína prejudica muito, mas também a cafeína está em outros alimentos, em outras bebidas além do café. Coca-Cola e Guaraná tem cafeína, o chá preto, né? Aquele chá verde também tem cafeína, então a gente pede para evitar. Ah, mas eu tomo descafeinado. O descafeinado tem outros estimulantes que também fazem mal pro labirinto. Em relação à alimentação, excesso de açúcar, carboidrato, né? O paciente que já tem uma alteração de glicemia pode alterar também o labirinto se abusar muito de açúcar. E fritura e gordura, o excesso de colesterol e triglicerídeos também prejudica o labirinto. Então a alimentação saudável que a gente recomenda cortar é a cafeína, o chocolate, né? A gente recomenda também os carboidratos, né? E os alimentos gordurosos e frituras e esses alimentos que podem fazer mal para a nossa saúde. Doutor, a Fernanda de São Paulo, obrigado, Fernanda, por estar conosco aqui no Saúde e Fé. Sua bênção, Frei, Deus abençoe, viu? Meu pai e um tio, eles têm labirintite, diz ela. Existe o risco de um dia eu também? Voltando àquela pergunta da hereditariedade, pergunta a nossa amiga Fernanda, doutor. Sim, tem algumas doenças, Fernanda, que têm um caráter hereditário, então a gente
faz o diagnóstico. Geralmente quando o paciente vem, a gente pede para trazer um familiar para a gente fazer os testes, para saber se tem essa parte genética envolvida, né? Identificando, vai tratar e vai resolver, tá? Não é porque é hereditário que é pior, tá? Mas assim, tem uma porção de algumas doenças que afetam o labirinto que podem ser hereditárias. E vamos lá para Caxambu, Minas Gerais, o nosso amigo Pedro Augusto. Boa noite, Pedro. Deus te abençoe. Boa noite a todos do Saúde e Fé. Tenho labirintite e sofro demais com as crises, diz ele. Existe algo, além de medicamentos, que eu possa fazer para amenizar os sintomas e evitar essas crises? O senhor falou lá no início, doutor Daniel, manobras. Essa manobra é o profissional que faz ou eu posso aprender e aplicar em casa? É o nosso amigo Pedro. Isso, Pedro. Pedro, o que a gente faz, né? Além das medicações, o seu médico vai te orientar, se for o seu caso, de fazer as manobras, né? Para ajudar no ouvido. Tem exercício que a gente passa para o paciente fazer em casa, para fortalecer também o labirinto, né? Então você vai fazer todos os dias esses exercícios, né? Às vezes com uma bolinha, às vezes com um guarda-chuva que você vai ficar girando e vai vendo. Tem diversos métodos para fazer esses exercícios para a gente conseguir fortalecer o labirinto. E além disso, né? Como a gente comentou agora, a alimentação saudável, né, que é importantíssimo nesses casos, né? E é engraçado, né, que muitos pacientes falam, doutor, mas tem que fazer alimentação? A gente faz, estou fazendo tudo certo, é um ponto importante também, né? Então, e além de atividade física regular, né, idosos, caminhada e também para manter a saúde sempre em dia. E, por favor, né, gente, evitar o cafezinho, gente. Ao nosso amigo José Flávio de Goiânia, Goiás, obrigado, seu José Flávio, Deus te abençoe, Frei sua bênção, muito obrigado. Tenho uma filha de 10 anos e ela tem tido muitas dores de cabeça. Gostaria de saber se isso pode ser labirintite e se as crianças podem ter labirintite. Recapitulando um pouquinho aí, o nosso amigo José Flávio, doutor. Tem casos de labirintite em criança, né? A gente não é tão comum como acima de 40 anos, que é o mais comum, mas até pode ser sim. Só o fato de ter dor de cabeça não significa que é labirintite, né? O que a labirintite geralmente ela vem? Vem com a vertigem, que é uma ilusão de movimento. Você tenta fazer um movimento para um lado e parece que o corpo vai para o outro, né? Então isso é muito comum. Tem outras formas de apresentação que o paciente sente que está flutuando, ou às vezes parece que está pisando numa nuvem. Tudo isso pode ser manifestações de alterações do labirinto. Só a dor de cabeça isolada não significa que é labirintite. E o nosso amigo Felipe Santana, de Santana do Parnaíba, São Paulo. Obrigado, Felipe, que Deus te abençoe. Gostaria de saber quais são as causas, recapitulando mais uma vez, doutor, as causas dessa labirintopatia ou labirintite. A principal causa é a doença dos cristais, né, que é a vertigem posicional, é a doença disparada mais comum. Depois a gente tem outras causas menos comuns, né, que tem a neurite vestibular que eu comentei, que é a inflamação do nervo. Em alguns casos tem a enxaqueca vestibular, o paciente tem dor de cabeça junto com alterações do labirinto. E tem diversas alterações metabólicas, abuso de medicações, abuso de substâncias, às vezes como álcool, café, que pode trazer o labirinto. E o nosso amigo Vinícius Ribeiro, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigado, Vinícius, Deus te abençoe. Nome também do nosso produtor aqui. Frei, boa noite. Quero saber, por favor, como reconhecer que estamos com labirintite? Pergunta o Vinícius, doutor. Vinícius, qualquer sinal de tontura, né, que seria uma alteração da sensação do equilíbrio, ou vertigem, né, que é uma ilusão de movimento, a gente tem que procurar ajuda médica. Mesmo que seja pequena, às vezes pode ser transitório, a gente sempre orienta qualquer sintoma que fugir do seu equilíbrio normal, procurar assistência médica. Às vezes pode ser uma coisa pequena, mas em alguns casos pode esconder doenças mais graves. Então a gente não pode desprezar esse sintoma, sempre procurar o seu médico de confiança. Labirintite provoca zumbido, doutor? Tem casos que tem evolução junto com a tontura, os casos de zumbido junto. Como são órgãos muito próximos, né, como a gente mostrou aqui, tem doenças que afetam os dois órgãos, tanto a cóclea quanto o labirinto. Então a gente vai ter pacientes com perda auditiva, zumbido e tontura. Doutor, o clima começa a esquentar e logo as pessoas já estão, depois vacinadas e com proteção, já estão nas praias, piscinas, enfim, e gostam de mergulhar. Ou seja, uma pessoa com labirintite ou tendência a pode brincar na água, mergulhar assim, normal, doutor? Ou tem que evitar? Pode mergulhar, pode brincar na água. O fato de entrar água no ouvido às vezes pode desencadear, que a gente comentou do exame também, né? Às vezes água muito gelada ou muito quente, se entrar no ouvido pode desencadear sintomas de tontura. E principalmente quem mergulha com o cilindro, que vai muito no fundo,
tem os casos de barotrauma, né? O que seria barotrauma? Quando vai descendo no mergulho, a gente tem uma pressão aumentada no ouvido, tanto quando desce quanto sobe muito rápido. Então, essas alterações podem alterar a pressão do ouvido interno e, em alguns casos, romper o tímpano e afetar o equilíbrio também. Uma pessoa que toma medicamento, por exemplo, para cefaleia, algum tipo de dor de cabeça, enxaqueca, pode também diretamente chegar ao labirinto, doutor? Ou seja, o uso excessivo ou descontrolado, automedicação nesse caso, pode chegar lá? Pode. Dependendo da medicação, pode afetar sim o labirinto, né? É bem comum o abuso de medicações, ou às vezes o paciente está tomando medicações sem uma prescrição médica e acaba afetando sim. Quando vem uma crise, doutor, assim, quando vem a crise, a melhor coisa, assim, identificou o sintoma, senta e espera a crise passar, enfim, espera a tempestade passar, ou que faz o que nesse momento? O Vai ideal... para o hospital, para uma UPA, alguma coisa assim? Sim, o ideal, teve a crise em casa, sentar, ficar calmo, respirar, manter um ponto fixo, né? Com o olhar no ponto fixo, a tontura vai passar, às vezes dura algum tempo maior, mas assim, vai passar. Se tiver alguém em casa, pede para estar do lado, para evitar queda. Se for levantar, para sair sempre uma pessoa do lado de confiança, para te segurar. E a gente recomenda assim, procurar assistência médica, né? Se a tontura vier com outros sintomas, com enjoo, náusea, às vezes bem incapacitante, a medicação o médico vai prescrever. Em alguns casos a gente faz medicação endovenosa, que é para tirar da crise, e daí a partir daí vai passar com o especialista e daí a gente vai identificar as causas que estão ocorrendo. Então primeiro a gente apaga o incêndio e depois a gente vai buscar as causas do incêndio para não ter mais. Há um tempo previsto, doutor, ou seja, vai depender de organismo a organismo, pessoa a pessoa, entre um episódio e um possível outro episódio. Pode ser assim, poxa, eu tive agora, meia hora depois posso ter outro, doutor? Como é que é? Sim. Às vezes os episódios vêm recorrentes, dependendo do que está acontecendo, né? Alguns são bem incapacitantes, como por exemplo o que eu falei do resfriado afetando o labirinto. A gente acaba tendo umas crises recorrentes, então é bem ruim mesmo. São crises rápidas, elas vêm e passam, mas pode durar de 7 a 10 dias, então isso é bem incapacitante. Quando são tonturas mais crônicas, então a gente consegue, o paciente às vezes tem sintomas que vão predizer essa crise e elas vêm mais espaçadas, né? Vêm de forma mais gradual, mas mais espaçadas. Eu gostaria, doutor, que o senhor colocasse mais uma vez assim, a importância dessas manobras. O senhor falou tantas vezes manobra, eu fiquei curioso manobra. Manobra o que é? Algum exercício para a cabeça que você tem que fazer, pegar um ponto fixo e seguir? Como é que é isso? Isso, a gente põe o paciente sentado numa maca e daí a gente vai posicionar a cabeça do paciente de acordo com o diagnóstico, a gente vai saber qual desses 3 canais e de qual ouvido está afetado, de acordo com os exames. E a gente vai fazer um movimento para quê? Para conseguir liberar esses cristais que estão bloqueando essa passagem da endolinfa, que é esse líquido que fica dentro do labirinto. E a partir do momento que a gente consegue tirar esses cristais, o paciente melhora na hora. Então, assim, quem faz é um profissional habilitado, né? É o médico otorrinolaringologista e as fonoaudiólogas, né? Que tem estudo para fazer isso, né? Então, a partir do momento que você consegue liberar, o paciente melhora na hora, é como tirar com a mão. Depois a gente passa orientações para casa, né? O paciente vai fazer exercícios para não ter a recorrência e muitas vezes a gente pede um retorno depois para fazer mais uma sessão, para ver se está tudo bem e garantir que ele não vai ter mais a crise. O senhor falou assim que dentro do labirinto um líquido, né? O nível, o prumo ali do pedreiro aí, doutor, assim, que nos mantém no equilíbrio, enfim. Mas ora o senhor fala assim também de cristais. Deixa eu ver se eu entendi. É líquido ou é cristal? Porque para mim o cristal é sólido, né? Isso. Como é que tem líquido e cristal junto? Como é que é? É junto, é. Então como é que funciona? É bem interessante essa pergunta, padre. Então aqui, né, a gente tem o osso. Esse osso ele tem um líquido dentro, né? Ok. E esse líquido é como se estiver cheio dos cristalzinhos dentro, Entendi. boiando no líquido. Ah, ok. O que acontece? Conforme a gente muda de posição, mudei aqui de posição. Ok. Os cristais eles batem nessa parede e vão mandar informações para o corpo. É mais ou menos igual ao celular que a gente tem, que é o acelerômetro, né? Entendi. Quando você está com o celular, você vira assim o celular, ele já vira automaticamente, ele já vira a posição do vídeo que você está vendo. Ok. A partir do momento que você vira, esses cristais, eles viram lá dentro e mandam informações. Está deitado, está de pé. E a partir disso a gente consegue ter o controle do nosso equilíbrio. Que maravilha, gente. Quantas informações valiosíssimas hoje aqui com o Dr. Daniel Calduro Salgado, nosso médico otorrinolaringologista. E quem quiser entrar em contato, gente, o telefone é 12 3426 2021, 3426 2021. Olha que maravilha. E o Instagram, siga lá, dr.danielcalduro para você seguir, viu?